O Botafogo atualmente está sem técnico porque Renato Paiva foi demitido por John Textor. Bom, o primeiro motivo pela demissão do técnico Renato Paiva teria sido a forma covarde no qual o Botafogo jogou contra o Palmeiras. Também existem outras fontes que dizem que o Textor queria interferir na escalação do Renato Paiva, o técnico não acatou as ordens do Textor, depois acabou perdendo o jogo, foi demitido, mas isso já é uma página virada. O que importa agora para o Botafogo é a busca de um novo treinador e que dessa vez o Botafogo acerte nesse treinador. E eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês quais são as características de técnico que o Botafogo precisa e se o Botafogo tem um elenco que comporta a forma de jogo que o John Textor quer que o Botafogo jogue dentro de campo. Se o Botafogo tem peças para isso, eu vou analisar junto com vocês no vídeo de hoje. Então, vem comigo. Bom, galera, já estou aqui com todo o elenco do Botafogo e eu vou te mostrar se o Botafogo tem as características que o John Textor quer que o time jogue, né, cara? Ele quer um Botafogo com pressão alta, quer um Botafogo com posse de bola, quer um Botafogo protagonista, amassando os seus adversários. E esse aqui já é um elenco do Botafogo mais atualizado, sem o Igor Jesus, que era um jogador que o Botafogo tinha na Copa do Mundo de Clubes e teve no restante desse ano de 2025. E a gente ainda vive aquele impasse se o Jair vai ou não, se ele fica ou não, é algo que o Botafogo também precisa resolver. Bom, o Botafogo tem o John como seu goleiro, na lateral direita eu vejo o Botafogo com dois laterais que são sim agressivos, que tem como seu ponto mais forte a parte do ataque, a parte ofensiva, tanto o Vitinho quanto o Matheus Ponte. O Matheus Ponte, inclusive, é um lateral que tem uma veia mais ofensiva, sempre quando está em campo, de vez em quando ele consegue marcar gols quando ele tem liberdade para ir para o campo de ataque. O Vitinho já é um lateral um pouco mais posicional, um cara até que marca melhor, mas o Vitinho também apareceu marcando gols essa temporada. Então, os laterais direitos do Botafogo têm essa veia ofensiva como uma das suas marcas. Na zaga, o Botafogo tem o Caio, tem o Bastos que infelizmente está machucado aí de novo, e tem o Jair. São zagueiros rápidos, zagueiros que dão sim para você jogar com a linha um pouco mais alta, que talvez consigam recuperar na corrida, na velocidade e na parte física. Então, o Botafogo tem zagueiros, assim como também o Alexander Barbosa, que é um pouco mais pesado, mas que por ser muito alto tem a passada larga, então ele consegue recuperar na corrida. E David Ricardo é um zagueiro jovem, de bastante imposição também, é um zagueiro que também tem boa velocidade, então também pode jogar com a linha alta. Eu vejo esses jogadores do Botafogo com essa característica. Você tem o Alex Telles, que já é um pouco mais lento, mas se você quiser um lateral um pouco mais rápido e mais forte fisicamente, você tem o Cuiabano, e tem o Marçal, que é um cara mais experiente, dependendo ali da situação de jogo, porque pode sim entrar. Então o Botafogo tem uma linha defensiva que dá para você jogar com ela um pouco mais alta sim, até pelo fato do Botafogo ter o Gregory, que muitas vezes quando o Botafogo ataca, isso aqui é independente do técnico, o Gregory fica como esse cara de um pouco mais de sustentação no meio dos dois zagueiros para você liberar os dois laterais para ataque. E o Gregory é esse jogador que consegue recuperar muito bem a bola nesses embates 1 contra 1, é um jogador que tem essa sabedoria boa de pegar essa segunda bola, de não dar tanto espaço também atrás das costas na última linha. Então o Gregory, o próprio Alan também é esse volante de domínio, de controlação. O Nilton é um jogador ainda um pouco menos experiente, mas é um moleque que tem melhorado suas atuações, é bem verdade, o Nilton. E aí você tem o Marlon Freitas, que é esse jogador que pode ser um pouco mais cerebral também, quando o Botafogo tiver com a posse de bola. Você tem o Danilo Barbosa, que também é um primeiro volante, mas que pode jogar também de segunda, assim como os outros do Botafogo. E você tem o Patrick de Paula, que é um jogador que você ainda precisa saber do novo técnico se ele vai ou não contar com o Patrick de Paula. O Patrick de Paula, com o Renato Paiva, não foi convocado para a Copa do Mundo de Clubes. Então ele ficou aqui no Brasil aprimorando forma física. Quem sabe, dependendo do novo treinador, o Patrick de Paula não comece a jogar bola. A gente sempre tem essa expectativa. Se não, eu acho até que o melhor para ele e para o Botafogo é que o jogador seja negociado. E aí, nas pontas do Botafogo, você tem o Montoro, que é um garoto que demonstrou muita personalidade. Você tem o Jefinho, que infelizmente é um jogador que fisicamente não tá aguentando jogar, essa é bem verdade. O Jefinho tá tendo lesões consecutivas, isso tá prejudicando muito a carreira dele. Quem se lembra do Jefinho no Prime mesmo, jogando pelo Botafogo, ele jogava muita bola, era muito difícil de você parar o Jefinho. O Montoro é um jogador incisivo, tem essa característica do 1 contra 1, tem essa característica também de meia, de conseguir encontrar alguns passes. Então eu acho que ele é um jogador que dá para jogar nessa filosofia de jogo, de você ter um time realmente mais à frente. E todos esses caras aqui são jogadores que têm capacidade de fazer marcação-pressão. O Montoro, porque é muito novo, é muito jovem, então ele tem esse fôlego. Aí você tem aqui jogando, né, um pouco mais por dentro, na posição que melhor joga ele, o Savarino, como esse camisa 10. O Savarino
até pode fazer a ponta, já jogou assim no Atlético Mineiro em outros momentos da carreira, mas o Savarino começou a obter mais destaque na carreira quando o Arthur Jorge passa ele para jogar como um meia no time do Botafogo. Então o Savarino tem essa característica de camisa 10, precisa reencontrar o seu bom futebol. Tem o Santiago Rodrigues, que vai ser uma missão para o novo técnico, recuperar o futebol do Santiago Rodrigues, que ainda não apareceu, e o Santi pode jogar como camisa 10, pode jogar também como esse jogador mais pelo lado do campo, depende muito do que o técnico vai entender para o atleta, o que o técnico entende que pode extrair de melhor do jogador. E aí para a opção de centroavante, o Botafogo tem um Corrêa, que no meu modo de ver é esse cara para você trabalhar em pressão alta, porque o Corrêa é um jogador que fisicamente é muito forte e é um cara que ele tem que estar ligado, com o dedo ligado na tomada para correr. Se ele correr, é um jogador que tem boa recuperação de bola, pode jogar também de segundo atacante o Corrêa. O Arthur Cabral é um jogador que muita gente olha assim para ele e fala, cara, pesadão, mas é um jogador que sabe também jogar nessa pressão alta. O Arthur Cabral talvez não aguente os 90 minutos, mas é um jogador que pode jogar de 70 minutos em pressão alta, sim, marcando pressão. Jogador que tem uma boa técnica para sair da área também, o Arthur Cabral. O Mastriani, para mim, já é um jogador menos utilizável, não tem qualidade técnica para estar no Botafogo, mas tá aí para compor o elenco. E o Juan Cruz, que infelizmente, cara, ainda não mostrou o que veio o Juan Cruz. Muito caro, muita expectativa na chegada dele, mas nada até o momento. Assim, ele, Santiago Rodrigues, até o momento, são jogadores que o Botafogo, digamos que até esse momento jogou dinheiro fora. Tomara que comecem a desempenhar com a chegada do novo treinador. E na ponta direita o Botafogo tem o Arthur, né, que é o titular em tese, que é um jogador que tem essa característica de jogar sim pressão alta e marcação pressão. Você tem o Matheus Martins, que tá também com essa parte física atrapalhando ele até o momento, mas em breve vai estar recuperado fisicamente. Você tem o Nathan Fernandes, que também, assim como o Santos, assim como o Rancruz, assim como muitas contratações que o Botafogo fez no início do ano, ainda não conseguiram deslanchar. Tomara que com um novo técnico todos esses caras consigam jogar o seu melhor futebol, porque vão ajudar muito o Botafogo, primeiro, a não ter jogado dinheiro fora na contratação deles, e segundo, também vão ajudar o Botafogo desportivamente falando dentro de campo. Mas Arthur, Matheus Martins tem essa característica também de marcar alto. Nathan Fernandes tinha essa característica no Grêmio, depois das lesões ainda não conseguiu voltar naquele nível. Mas se você olhar o elenco do Botafogo, é um elenco de qualidade, jogadores que sabem jogar bola, tem muitas opções sim por posição. Precisa de reforços? Precisa, porque alguns jogadores que estão no grupo ainda não desempenharam o que deveriam desempenhar. Talvez uns 2, 3 reforços mais pontuais façam esse time do Botafogo se tornar muito mais forte, mas eu falo de jogadores que chegam para ser titulares de verdade. Mas tem um bom elenco, tem um bom grupo. O Botafogo pode se marcar alto em um 4-2-4 aqui, que é o que faz a maioria dos times atualmente, e aí você encaixa um volante no volante adversário para fazer a saída, que faz essa saída de bola, que recebe essa bola. Você tem time com fôlego para marcar alto e tem jogadores com características também para jogarem em linha alta e recuperarem essa posse de bola. E você também tem um time com características para se impor com essa posse de bola, principalmente, cara, você jogando contra adversários mais fracos, você precisa ter um time de imposição de posse de bola. Você pode se impor com lateral por dentro, com lateral por fora, você pode ter o Marlon Freitas, o Savarino aqui vindo gerar jogo no meio de campo. Isso daí depende do técnico, da forma que ele gosta de atacar, mas peças o Botafogo tem. Agora o Botafogo precisa buscar um técnico que tenha essas características. Você não pode errar. Você quer esse estilo de jogo? Você contrata, né, scouter, você contrata pessoas que analisam isso para você ver quais técnicos têm essas características. Aí você conversa com o técnico e vai expor, olha, eu quero um time que jogue dessa tal maneira aqui. Você consegue fazer o meu time jogar assim, ser impositivo, ser o dono das partidas, assim podemos dizer? Porque você ganhar ou perder um jogo, realmente isso pode acontecer você pressionando o adversário, você criando 10 chances de gol. Pode acontecer do adversário com uma chance de fazer o gol e a tua bola não entrar, irmão. Bate na trave, o goleiro faz grandes defesas, mas você vê que teu time tá jogando bem, uma hora ou outra ele vai ganhar. Você se aproxima mais da vitória quando tá jogando bem do que quando você tá jogando mal. O Paiva fez jogos com o Botafogo jogando em pressão alta, fez aquele jogo contra o Fluminense no Newton Santos, porra, o Botafogo jogou com uma pressão absurda. Primeiro tempo, então que não se diga. Alguns jogos sim, mas outros jogos não foi tão impositivo como quer que seja o John Textor. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. E lembrando a vocês, assim que tiver o novo técnico do Botafogo aí especulado e tudo mais, eu vou trazer a análise dele aqui para vocês no canal. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, nós. Fui!